Saudações a todos, aos arminianos, calvinistas, independente da ramificação que seguem destas mesmas correntes soteriológicas. Quem vos fala é Mauro Garcia Engo, cristão, pentecostal, arminiano à beira do tomismo, estudante de Direito, Filosofia Tradicional, professor de Teologia e Argumentação Prática, e é um prazer imenso estar aqui e poder debater esse assunto que atravessa séculos. Bem, sou culpado da acusação de defender a eleição condicional e nos minutos que me foram dados eu vou buscar apresentar o que não deve ser entendido como eleição condicional e, posteriormente, o que deve ser entendido como eleição condicional. Bem, primeiro, quando nós falamos de eleição condicional, de maneira alguma nós devemos entender que o homem possui capacidade natural de salvar a si mesmo. Armínio já havia dito que o homem, em seu estado caído, tem o seu arbítrio morto. E Jesus já deixou bem claro no Evangelho de João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Efésios 2,8 deixa claro que a salvação é inteiramente pela graça. Portanto, à luz do próprio sistema arminiano, a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê não está numa suposta superioridade das próprias potencialidades humanas, mas na resposta à graça oferecida pelo próprio Deus. Conforme o texto de Romanos 10:21, recitando, diz: estendeste a mão todo dia a um povo rebelde. Segundo ponto, a eleição condicional não significa que Deus é limitado pela criatura. A afirmação de que Deus elege segundo a fé, de modo algum significa que a criatura impõe limites ao Criador. E essa acusação normalmente ocorre pela confusão entre duas coisas bem distintas, nas quais os escolásticos já trabalharam há muito tempo. A distinção entre causa e condição. A fé não é causa da eleição, ela é condição para a eleição. Da mesma forma que uma janela aberta é a condição para que o sol brilhe dentro de uma casa, mas não é a causa da mesma iluminação do sol. Portanto, a eleição condicional, repito, não significa que a fé seja a causa meritória. É apenas uma condição que Deus estabeleceu para participar da salvação. Deus permanece, nesse caso, a causa primeira da eleição. Afinal, Timóteo, a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, afirma que Deus nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. E também, aqui podemos destacar que Deus não perde a soberania ao impor uma condição. Muito pelo contrário, Ele impõe condições justamente por ser soberano. Tendo dito isso, o que seria então a eleição condicional? A eleição condicional é o decreto eterno e soberano de Deus, pelo qual Ele escolheu, repito aqui, escolheu em Cristo, todos aqueles que livremente respondem pela fé à graça que Ele mesmo concede, sendo a fé, repito, não a causa meritória da eleição, mas condição estabelecida por Deus para participar nela. Por que então uma eleição condicional? Bem, a eleição condicional, primeiro, ela deduz-se da vontade salvífica universal de Deus, que é incompatível com a eleição incondicional para a salvação. Afinal, o meu adversário, ele não só é calvinista supralapsariano, não só é calvinista supralapsariano, ele é ocasionalista. E vejamos o que Calvino afirma nas Institutas. Calvino afirma: chamamos de predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque Ele não os cria com a mesma condição. Pensamos, não os cria, e a criação em sentido clássico significa doar ser, ou manter, sustentar no ser. Mas antes ordena uns para a vida eterna e outros para a condenação perpétua.
Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Então, está claro aqui que Calvino afirma que os homens não são criados na mesma condição. Só que isso conflita diretamente com a vontade salvífica e universal de Deus, que está claro nas Escrituras. Como é o caso de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4, que diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, porque não tomo prazer na morte do ímpio, na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivereis. Isso no versículo 32. Ezequiel 33, versículo 11, vai dizer a mesma coisa. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, ou causa de Israel? Portanto, se Deus deseja honestamente salvar a todos, a eleição incondicional não pode ser a visão correta da obra da redenção. A segunda razão pela qual devemos acreditar em uma eleição condicional é por causa do amor salvífico, que também é universal, que na verdade uma é consequência do outro. Conforme já trabalhou-se aqui o texto de João capítulo 3, versículo 16, o que, conforme vimos, o termo mundo, em todo o contexto de João 3,16, indica, conforme o Dr. D.A. Carson, na sua obra A Difícil Doutrina do Amor de Deus, que o mundo aí indica pessoas que estão em constante rebelião contra Deus. E é curioso aqui que eu também tenho o comentário do mesmo professor D.A. Carson, do livro de João, e ele comenta o seguinte, né? A partir desse panorama fica claro que é atípico para João falar do amor de Deus pelo mundo, mas essa verdade é, em consequência disso, destacada como ainda mais maravilhosa. Judeus estavam familiarizados com a verdade de que Deus amava os filhos de Israel. Aqui o amor de Deus não é restringido por raça. Mesmo assim, o amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande que inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau. Essa é a conotação costumeira de cosmos. O mundo é tão ímpio que João, em outra passagem, proíbe os cristãos de amá-lo ou de amar qualquer coisa nele. Então, o próprio professor D.A. Carson deixa claro na sua obra A Difícil Doutrina do Amor de Deus e no seu comentário do Evangelho de João que mundo indica pessoas que estão em constante rebelião contra Deus. Então, a eleição condicional é a única que faz jus ao amor salvífico e universal de Deus. E não só, a eleição condicional também é a única opção que faz jus ao fato de Cristo ter provido expiação por todos, que é um assunto que já foi discutido aqui. Até porque João falou que ele é a propiciação pelos nossos pecados, referindo-se à comunidade cristã, e não só pelos nossos, nós da comunidade cristã, mas pelo do mundo inteiro. E Paulo também vai falar que Cristo é salvador, né, de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, se Cristo morreu verdadeiramente por todos, faz sentido compreender que Deus decretou uma salvação suficiente para todos e eficaz para alguns. Prosseguinte, a eleição condicional, ela também deve ser aceita. Por quê? Porque a Escritura apresenta a fé como condição da salvação e da participação em Cristo. Em toda a Bíblia, a fé não aparece jamais como um mero sinal externo de que alguém é salvo. Muito pelo contrário, a fé é o meio pelo qual o homem passa a participar de Cristo. Além disso, um dos textos mais claros sobre a eleição, que é Efésios, capítulo 1, afirma expressamente que nós fomos eleitos nele. E o próprio capítulo explica, no versículo 13, depois que ouvistes e tendo crido. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que
a eleição só se dá em Cristo e a participação em Cristo só se dá com uma condição, que é a fé. Bem, podemos também dizer que a eleição é condicional porque Deus julga o homem conforme a resposta que eles dão ao Evangelho, o que não faria sentido nenhum caso eles já tivessem sido, desde a eternidade, sem supor eles, revestidos de todos os seus acidentes temporais. E isso é evidente em João 3, por exemplo, quem crê no Filho é condenado, quem não crê já está em condenação. Podemos também destacar aqui que a eleição deve ser entendida como condicional por causa da própria justiça de Deus. Justiça, em seu sentido próprio, deve ser entendido como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Ora, seria injusto da parte de Deus criar os homens sob uma condição que não lhes era própria e posteriormente lhes atribuir uma condenação que eles não merecem. Portanto, desse ponto de vista, parece que a eleição condicional faz mais jus aos dados bíblicos que nós acabamos de apresentar. Em tom de resumo, então, a eleição ela deve ser entendida como condicional porque essa compreensão, primeiro, preserva a vontade salvífica universal de Deus, harmoniza-se com a expiação universal de Cristo, harmoniza-se com o amor salvífico que também é universal, respeita o ensino bíblico de que a fé é um meio de união com Cristo, torna inteligível a responsabilidade humana no juízo, mantém a soberania divina, pois foi Deus quem livremente decretou salvar os que estão em Cristo mediante a fé e não por qualquer mérito humano. Obrigado.